eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que nós temos a intenção, por adesão, de fazer um encontro lá no Andrade, né, que fica Antunes, não é isso? Joaquim Antunes, é isso? Na Joaquim Antunes, assim que sairmos daqui, para fazer um jantar, comer alguma coisa e mostrar para os nossos visitantes. Arthur de Azevedo, número 874. Né? E aí mostrar para os nossos convidados um pouco de forró. Né? E a outra coisa é que, dado o nosso atraso, estamos com cerca de 20 minutos de atraso, eu quero partir já para a próxima mesa, tudo bem para vocês? E aí nós deixamos as perguntas todas para o final, para caso não dê tempo de todo mundo apresentar, porque o auditório tem que fechar às 6, tá certo? Todo mundo concorda? Abstenções? Então, já de imediato, chamo Fábio Oliveira Nunes. Então, Fábio Oliveira Nunes também é membro do CAT, da Unesp. Concluiu recentemente seu pós-doutoramento lá. E o tema é um relato reflexivo sobre as conversas de Mimo Stein. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do evento, né, a Silvia, que está aqui, também ao Grupo Realidades. A gente do CAT, eu sou do CAT, lá da Unesp, a gente realizou o evento, né, no ano passado. A gente sabe como é difícil, né, realizar esse tipo de coisa. Então, assim, é sempre importante a gente agradecer por estar aqui. A minha fala, como a Rosângela já apresentou, é um relato reflexivo sobre as conversas de Mimo Stein. Eu vou apresentar para vocês um recorte, na verdade um recorte do experimento prático que envolve a minha pesquisa de pós-doutorado, que se encerrou há algumas semanas atrás, lá na Unesp, com o apoio da FAPESP. Nessa pesquisa, eu pesquisei, né, sobre o conceito de mimetismo. Mimetismo não pensando enquanto representação, né, de algo, representação da natureza, não é isso, não é essa a minha discussão. Na verdade, o que eu penso é o mimetismo na natureza, né, enquanto uma condição sistêmica, né, em que você tem aí muitas vezes duas ou mais espécies, você tem um elemento que ele vai imitar ou ele vai se camuflar a partir das características de uma outra criatura, de um outro elemento. E aí você tem também um receptor, que seria aquele sujeito que ele não consegue distinguir com facilidade ou com clareza, né, ambas as criaturas, ou enfim, ambos os elementos. Então é disso que eu estou falando, e isso envolve, entre outras questões, situações de ambiguidade, de camuflagem, de imitação, de alteridade, de usurpação, dentro de um contexto, né, nesse caso, dentro de um ecossistema. Então, a minha pesquisa ela se baseia em transpor essa ideia, né, para dentro da arte e tecnologia. Então, pensando em trabalhos de arte e tecnologia que vão justamente pensar nessa relação de indistinção, de camuflagem, de usurpação, enfim, imitação. E aí alguns formatos, digamos assim, possíveis, entre eles artistas que fazem uso de personas, de empresas ficcionais, né, de fakes. E aliado a essa ideia de mimetismo, eu tenho pensado também na relação disso com os meios, né? Naturalmente, isso se refere um pouco a uma consciência de que, de certa forma, hoje, o real, né, ele acontece especialmente através das mídias, né? E isso tem um pouco a ver com o conceito de mediatização também, e abre pressupostos para a gente pensar em intervenções e também alguns trabalhos na web. Esse contexto que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei no pós-doc, tem a ver também com Bourriot, né, em arte relacional, e também com o Ardenne em arte contextual, que eles também vão discutir a relação de obras de arte com o contexto,
né, sendo que me interessou bastante. O Bourriot já tinha trabalhado no doutorado, mas o Ardenne me interessou bastante porque ele vai trazer o contexto de uma outra forma diferente do Bourriot, pensando em obras que vão, de fato, tecer com a realidade, né? Não só referenciar essa realidade. E ali embaixo, eu sempre apresento isso por conta de trazer essa relação de obras, né, que saem do contexto da arte para dentro, digamos assim, da realidade, né, ou do cotidiano, se você preferir, né, que eles são justamente um processo inverso do que acontece com a ideia de apropriação. Bom, então isso aqui para poder contextualizar o que é que eu... aqui um exemplo que todo mundo conhece, que é a Guerra dos Mundos, a transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos, por Orson Welles, né, que todo mundo conhece, enfim, que é um caso que exemplifica o que é que eu estou trabalhando, que eu trabalhei, né, nessa pesquisa. Bom, então, como eu já disse, esse é um recorte da experimentação, né, da parte prática, né, da pesquisa, que é o desenvolvimento de uma persona. Essa persona se chama Mimo Stein, né, e ele seria então um artista tecnológico, com elementos provocativos e bastante irônico. Ele seria, assim, na verdade, um robô que se passa por artista. Mas ele também pode vir a ser, se você pensar sobre uma outra ótica, um artista que se passa por robô. Eu vou conversar com o Mimo aqui, vou chamar o Mimo para a gente falar um pouquinho com ele. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se ele está telepresente aqui para a gente. Bom, esse aqui é o site do Mimo Stein, ele tem alguns trabalhos de net art, que na verdade são trabalhos desenvolvidos com o software de uma artista bastante conhecida da net art, que é a Cornélia Soulfrank, que são trabalhos que são feitos com um software que busca imagens no Google a partir de palavras-chave. E o Mimo Stein, ele tem enquanto a obra dele, a principal obra dele, que seria uma performance, na verdade uma teleperformance, que é a maneira como ele se referencia a isso, que ele chama de O Artista Está Telepresente, que é a tentativa de, a partir do momento em que ele se isola num espaço, num determinado espaço, pouca gente sabe onde é, a busca dele é chegar no estado máximo de mediatização, ou seja, de que todos os contatos pessoais, as relações pessoais se façam através dos meios. Então ele se isola e apenas a partir aqui do website dele você pode conversar com ele em tempo real, né? E, enfim, né, compartilhar essa experiência. Bom, então essa aqui é a tela em que a gente começa aqui a falar com o Mimo. Vamos ver, ela demora um pouquinho para aparecer, né, até que ele vai carregando, ele vai descobrindo que você está online, né, que você quer conversar com ele. Eis que aparece essa imagem, né, que é a imagem como se fosse alguém, né, diante de uma tela, alguém no escuro diante de uma tela aí. Só que na verdade essa imagem é apenas um GIF animado que se alterna conforme você vai acessando, conforme você acessa o chat. Então vou escrever aqui: Oi, Mimo. E vamos ver o que ele responde. Bom, só lembrando, isso aqui nada foi combinado, tá, gente? Eu não sei o que ele pode responder para mim, porque, bom, já vou falar depois em seguida como é que é a estrutura, né, desse robô. Na verdade, ele é um robô de conversação. E aí você tem nessa tela, né, além do título e tal, do que está acontecendo, você tem o tempo real, né, que é um elemento fundamental para o trabalho, né, essa ideia de você ter a resposta, né, você saber que você está que você está aí conectado junto, né, com ele, né. Então ele te responde, muitas vezes ele te responde de maneira bastante, digamos, inusitada, né. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Mimo aqui? Tá, vamos ver o que ele vai achar. Você acha que a gente
termina no horário? Interrogação. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu acho que ele não faz nem ideia, né, que a gente está aqui, né? Eu não falei para ele aí que a gente estava aqui. Não, ele está pensando, ele está analisando todas as possibilidades. Bom, eu não me lembro de ter te convidado para vir aqui. Bom, eu vou fechar antes que alguma coisa aconteça. Mas é o seguinte, vocês podem conversar com o Mimo Stein a partir do endereço mimostein.me. Ai, desculpa, eu apertei errado aqui. Aqui. Você pode conversar com ele ali, mimostein.me, só em português, né? Há uma possibilidade de você tentar conversar com ele em outras línguas e você vai perceber que ele também, enfim, vai te responder de uma outra maneira. Aqui vocês já viram, é o site, ele tem também um Facebook, ele tem também um blog. Esses itens são, na verdade, direcionadores para que você possa conversar com o Mimo, né? Nessa teleperformance, como ele coloca. No site você percebe algumas referências do artista. São algumas obras que ele está lendo naquele momento. Você entra no site e tem um cantinho lá que são as obras que ele está lendo. Bom, aqui são algumas das coisas que eu já disse, que seria assim, digamos, as justificativas do Mimo Stein para essa situação em que ele se coloca isolado, né, de tudo, de todos. Aqui são duas referências que eu trago para poder contextualizar o trabalho, né? Uma é natural, né, a Abramovich, mas também esse outro artista, o Santiago Caio, que é um artista argentino que realizou de fato algo muito parecido, que ele se isolou e se emparedou durante 2 dias e ele só tinha contato com o mundo exterior a partir de um chat. Isso aconteceu no Recife, na cidade de Recife, em 2010. Aqui é parte de alguns textos que eu escrevi, que eu, enquanto crítico, sei lá, enquanto pensador aí dos meios, eu falo mal do Mimo Stein e coloco algumas questões, né, como o fato dele ser bastante ingênuo, né, ele tem essa característica de ser bastante ingênuo nas coisas que ele coloca, e mesmo a discussão de falar de telepresença, né, enfim, eu discuto um pouco isso de maneira crítica. Aqui são as 2 apresentações até agora do Mimo, né, uma lá em Brasília, né, e outra lá em Santa Maria, né, nesse ano. Bom, isso aqui vocês já viram, né, a interface, né, como eu já falei, o tempo real, ali o campo onde você coloca as informações. Aqui a gente já vai falar mais sobre a questão do que seria a base de conhecimento, né, do robô. Como eu disse, o Mimo Stein ele é um robô de conversação. E aí, eu tenho desenvolvido a base de conhecimento do Mimo já há mais ou menos uns quase 2 anos. Eu iniciei essa busca utilizando de algumas pessoas que não sabiam exatamente com o que elas estavam conversando, que eu chamei de beta testers, que são aqueles que começaram a alimentar essa base de conhecimento. E essa base de conhecimento, ela foi, a partir do momento em que o trabalho ele é exposto, o que eu faço? Manualmente, eu analiso todas as conversas que ele realiza e faço uma análise de onde o robô falhou, de onde ele não conseguiu entender determinado termo, de onde determinada combinação de palavras pode surgir alguma coisa. E a partir daí, essa base ela vai crescendo, né, de uma maneira bastante significativa. Até agora, nesse momento, a gente tem quase 50 mil associações. E como é que isso funciona? A gente tem uma base de conhecimento que é baseada em uma linguagem que se parece muito com HTML, né? Uma linguagem também de marcação, né? Como a HTML, que você determina uma associação e uma ou mais respostas possíveis a essa associação. Então, e você vai aumentando, consequentemente, conforme o número de associações que você vai colocando. Então, aqui para vocês terem uma ideia, isso em 220 mil linhas de código até agora. Bom, eu precisava ter uma certa organização para poder trabalhar e fazer essa base de conhecimento do robô.
Então eu organizei em algumas categorias, né? Isso não fica visível para quem acessa, para quem conversa com o Mimo, porque afinal de contas no site não há qualquer referência de que ele é um robô, né? No site você apenas acessa e acha que de fato você está conversando com um artista humano. Mas eu tive que pensar em algumas coisas, como por exemplo, quais seriam as respostas para alguns insultos, porque é natural, isso acontece muito, as pessoas, especialmente quando elas não estão em espaço positivo, elas insultam, né, o robô em alguns momentos, então eu tive que pensar lá quantas associações possíveis em relação aos insultos. Né? E tem outras coisas também, como saudações, né, quando as pessoas perguntam, você gosta disso, você gosta daquilo, também está aí pensado. E em relação ao estímulo, né, ou seja, ao tipo de respostas que são possíveis, né, eu pensei em algumas possibilidades, né, de tentar fazer com que o robô ele tivesse uma certa, não uma certa noção de contexto, mas que ele pudesse emular uma possibilidade de contexto. Então ele trabalha com vários diferentes tipos de associações, né? Como por exemplo, ele tem associações com palavras que eu chamei de horizontais curtas, são palavras, por exemplo, arte, né? Fotografia. Então você vai escrever uma determinada frase e ele vai pincelar e perceber que aquela palavra está ali e ele vai te dar uma resposta. Só que em alguns casos, por exemplo, se você escreve lá arte pop, ele pode ter uma associação, que eu chamo de horizontais longas, em que você tem uma certa especificidade, ou seja, ele vai poder te dar uma resposta um pouco mais contextualizada e, consequentemente, isso vai desenvolver melhor a conversa e você vai ter a impressão de que você, de fato, está conversando com uma pessoa, não com um robô. E uma outra coisa isso também a gente tem as transversais, que são algumas respostas randômicas que ele utiliza. Algumas randômicas eu procurei criar dentro de algumas marcações, como por exemplo, quando ele fala alguma coisa, eu. Então você tem uma referência a você, ele pode se utilizar desse eu da sua frase para poder querer jogar alguma coisa, né, para você poder pensar. E além disso tudo, a gente tem também lá uma série de réplicas, 5 minutos, réplicas e téplicas, que seria algo super importante para que você tenha também essa impressão de que ele tem um domínio do contexto, né? Então, por exemplo, você pergunta lá, você gosta de tal coisa? Aí ele pergunta para você, você diz que sim. Ele vai ter uma sequência de respostas a partir do momento em que você, na sua resposta, em algum pedaço da sua resposta, você colocou que sim, né? E assim sucessivamente. E também uma outra estratégia que é utilizar de réplicas cegas, que é mais ou menos quando você está conversando com alguém, pelo chat, Facebook, que seja, e aí você fala alguma coisa, mas o seu interlocutor ele continua falando aquilo que ele já estava tratando sem querer saber do que você realmente falava. Então, isso eu chamo de réplicas cegas. E aqui, para terminar, só algumas considerações, né, que eu trago em relação à escolha, né, da tecnologia e tal. Né, a escolha, né, dessa tecnologia, que, diga-se de passagem, os chatbots, eles estão na periferia, né, das discussões de inteligência artificial. Embora se utilize, né, de uma linguagem de marcação que usa, né, o nome, né, inteligência artificial, eles estão na periferia porque eles estão, digamos, contextualizados em um uso bastante trivial. Né, eles são, de certa maneira, burros no sentido de que ele só lida com associações que você determina. Ele não sabe, de fato, quais são os contextos ou os significados daquilo que ele está trabalhando. Né, o que ele lida são só com marcações. Ele sabe que se você falar isso, ele vai te responder isso. Mas é justamente isso que me interessa nesse trabalho, né, lidar com essa tecnologia que, de certa forma, está fora desse caráter up-to-date, né? E o que mais aqui que eu coloco? Ah, sim, eu cito aqui o Porfírio Silva, que ele vai falar sobre... Ele tem um livro que ele fala da questão das sociedades artificiais, e ele vai falar sobre os robôs de conversação. E, enfim, há uma outra referência também que eu não falei, que cabe aqui, é o Alan Turing, né, que ele propõe lá o jogo de imitação e que também tem muito a ver com o que eu trago aí nesse projeto. Bom, então, só repetindo aqui para vocês... Vamos lá,
Travou aqui. Parou. Bom, o próximo slide era só o link do mimenstein.me, que vocês podem conversar. Por favor, conversem com ele, que eu preciso de mais experiências para poder aumentar ainda mais a base de conhecimento do Mimo. Obrigado, gente. Sou eu quem agradece. Eu vou aprender com esse cara. A pontualidade. Oba! Uhul! Muito bom. Explica aí para o pessoal que não sabe o que é amigóide, né? Enquanto eu vou chamando aqui. Então, na sequência, nós temos mais um membro do CAT e também da Unesp, não é? Que é o Agnus Valente. Peço que vocês corrijam aí, quem não o conhece, é Agnus Valente, com o trabalho Bárbaro III, persona híbrida em rede. O Bárbaro III é o terceiro gêmeo que eu e Nardo Germano criamos. Para quem não conhece, eu tenho um irmão gêmeo, que é o Nardo Germano. Irmão gêmeo de verdade, não virtual. É bom esclarecer agora. E desde a nossa infância, a gente sempre tinha essa sensação de que havia um terceiro ser em algum lugar que complementaria aquelas lacunas que a gente mesmo não conseguia complementar um do outro. Então, em muitos momentos, a gente mesmo se dizia, poxa, seria bom encontrar o terceiro que realizasse isso. Então, a gente sempre teve essa imagem do terceiro gêmeo. Em algumas vezes, alguém chega para a gente e fala, a gente viu um de vocês em tal lugar, quem que é que estava lá? E muitas vezes a gente não estava naquele lugar e os dois estavam juntos em outro. Então nós éramos testemunha um do outro de que não éramos nós que estávamos naquele local. Então a gente começava realmente a brincar que existia um terceiro rondando por aí e que num dado momento a gente poderia vir a encontrá-lo. Bom, então a gente sempre teve essa imagem desse terceiro que estava presente na nossa vida, uma presença em ausência. Bom, agora como entrou o PowerPoint, eu vou seguir por esse caminho. Então aqui é a tela inicial do Bárbaro III. Eu vou fazer a apresentação como a persona híbrida em rede. O Bárbaro III é uma ação artística online no Facebook. A primeira aparição dele, não a primeira execução, mas a primeira aparição aconteceu no Facebook, em novembro de 2013, e consiste na aparição dessa persona virtual, que é o nosso trigêmeo imaginário, Bárbaro III. Bárbaro III, a gente não considera como um perfil fake no Facebook. Bárbaro III é um heterônimo de Agnus Valente e Nardo Germano. Na medida em que a gente sabe que esse ser é uma imaginação, de um certo modo ele se complementa com aquilo que a gente mesmo realiza através dele. Então, desde meninos, muitas vezes lamentávamos, cúmplices entre nós, se tivéssemos trigêmeos, se fôssemos trigêmeos. Além dessa particularidade, em diversas oportunidades, os amigos estranhamente comentavam da aparição desse terceiro, e nós sempre pensávamos, o terceiro. E desse modo foi se cristalizando em nossas aspirações a ideia de um potencial terceiro gêmeo, que de vez em quando dava sinais de sua presença ou de sua ausência. Aqui eu vou ter que voltar um. Bom, aí, nesse campo dessa imaginação desse terceiro, surgiu uma situação que foi o convite do Fábio Fon para que participássemos da revista Altéria ou Alteria? Altéria. E nesse momento, com o convite de criar essa pessoa, essa ficção, né, nós sentimos que era o momento, então, de materializarmos, né, de realizarmos essa figura. Então, aí, para a revista Altéria, nós criamos uma persona e deflagrou-se o processo de composição desse gêmeo imaginário.
Esse gêmeo imaginário que sempre assombrou com toda a lenda que envolve os gêmeos e as relações fraternais sobre a possibilidade de um irmão à nossa imagem e semelhança. Um trigêmeo separado no ventre, ou raptado na primeira infância, vagando desamparado e erraticamente, perdido em algum lugar, orbitando, ora próximo, ora distante, sem nunca cruzar nossos caminhos. Aqui eu tenho essa imagem, que é do trabalho de uma artista, chama Maíra Imenes Ishida. Ela tem um trabalho que é de construção de memórias ficcionais. E ela coloca uma série de imagens e o espectador ou o público pode baixar uma dessas imagens e criar uma história para essas figuras. E percorrendo a página dela, o banco de dados, eu encontrei essa figura, Corinita. O nome, são fotos que ela junta de sebos, que tem fotos velhas, e ela aproveita as informações presentes para nomear as fotos. E essa figura está escrito no verso que o nome dela é Corinita. Com a visão dessa figura, começou a se construir o que seria a história do bárbaro. Quer dizer, a Corinita, ela está segurando um bebê. A gente está trabalhando uma continuação dessa cena, em que uma outra figura masculina, com uma foto de nós dois gêmeos bem no início, ainda como bebês, e criando essa ambiguidade de que Corinita talvez tenha sido a mulher que raptou o bárbaro e separou os trigêmeos. Adotado como nosso heterônimo, Bárbaro III vem a ser uma intersecção ou reunificação de nossa personalidade de gêmeos univitelinos, constituindo-se daí a manifestação abstrata de uma terceira pessoa híbrida, resultado de uma soma em que 1 mais 1 é igual a 3, aberta às mais diversas possibilidades ficcionais. Aqui a gente tem um investimento na matemática como um paradoxo, né? E no caso aqui dos gêmeos, em que esse 1 mais 1 acaba se tornando esse terceiro, considerando que os dois gêmeos, eu e Nardo, nós somos os dois que vieram de uma unidade, né? Então surge também todo um paradoxo no pensamento dessa matemática com a própria genética, que são duas contas muito diferentes de se fazer. A personificação de Bárbaro III deu-se num processo de criação a 4 mãos que resulta numa hibridação interformativa. É um conceito que eu desenvolvi no meu doutorado, a partir do conceito de Parison, da formatividade. E a hibridação interformativa significa a junção de diferentes formatividades ou de diferentes espiritualidades na constituição de uma obra. Então, no caso, aqui, o Bárbaro ele é uma junção da minha forma de criar e da forma do Nardo criar. Embora sejamos gêmeos, nós temos poéticas bem distintas, com caminhos totalmente diferenciados. E na constituição do Bárbaro a gente tem que buscar esse encontro. Algumas vezes são encontros conflituosos, em outros momentos são encontros mais harmoniosos. Então, nessa relação da interformatividade, o Bárbaro ele é um resultado tanto de onde nós temos afinidades, como também de onde não temos afinidades. Então, essa primeira hibridação do Bárbaro acontece já no campo da concepção dele mesmo, né? E, ulteriormente, quando a gente coloca o personagem no Facebook e ele começa a receber pedidos de amizade, fazer alguns pedidos de amizade, a própria relação que ele estabelece com esses usuários do Facebook vai construindo também o Bárbaro. Quando a gente colocou no Face, na verdade, a gente começou a perder o controle da história do Bárbaro. Porque aí ele começa a se hibridar com as questões que os usuários trazem nas conversas e nos posts. Compusemos Bárbaro III a partir de 3 características seminais. Uma delas é que Bárbaro manifesta uma obsessão por fenômenos lunares, sobretudo obsessão pela superlua cheia. Nessas ocasiões, compõe os daguerreótipos Mem portreto em super plena luna nocto.
e busca-se a si mesmo, sobrepondo impressões digitais que, a rigor, são as nossas próprias impressões digitais impressas num pacto consanguíneo de identidade e de coautoria, né, dos dois gêmeos e com o trigêmeo. Essa imagem da Lua, ela está presente na imagem da corinita. A Lua faz parte da imagem, então ela é uma espécie de memória desse momento da separação. Então aqui a gente tem uma imagem inicial, que essa a gente compôs para a revista Altéria, é a sobreposição das nossas digitais, trocando os dedos, né, de cada mão, constituindo assim um perfil que, ao mesmo tempo em que ele cria esse mistério sobre quem é o bárbaro, ele também coloca ali, ele presentifica a existência desses dois gêmeos, compondo o que ele é. Em sua relação com os fenômenos cósmicos, Bárbaro, enquanto heterônimo, em relação à heteronomia pessoana, tem afinidades com Alberto Caeiro, porém mais rústico e sem defender uma teoria. Esse aspecto mais voltado para o Caeiro é um aspecto que o Nardo desenvolve mais na constituição do bárbaro. Solitário e recluso, Bárbaro desfruta sua existência sob a égide do acaso, sem planejamentos, apenas conectado às fases da Lua, única referência espaço-temporal que muitas vezes o coloca em total isolamento e também o coloca offline. A segunda característica é a gente compôs o bárbaro, ele sofre um colapso de linguagem. Esse colapso cria uma fala análoga a um personagem, o Salvatore Corcunda, de O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Nessa obra, o personagem ele conhece várias línguas e ele transita de uma língua para outra. Então, ao mesmo tempo em que ele articula todos os paradigmas, né, dessas línguas, desses repertórios, ele cria uma língua própria, por vezes inteligível e por vezes totalmente ininteligível. Bom, aqui eu vou avançar alguns aspectos, porque senão não vai dar tempo. E a terceira característica, talvez pelo trauma da separação e vivência em abismo no tempo e no espaço, Bárbaro acumulou um paradigma poliglota e transita de um idioma a outra, cruzando vocabulários e regras gramaticais. Nos posts que ele vai tecendo com os usuários do Facebook, ele se comunica assim. Então, quando alguém faz uma pergunta para ele no Face, ele responde, no caso não é um robô, né? É totalmente diferente aí, né? A gente está realmente presente do outro lado, trabalhando essa resposta. E a resposta ela vem numa articulação das várias línguas, e muitas vezes a maneira como ele articula a combinação dessas línguas, ela cria ambiguidades na interpretação do texto, que ele pode significar um aspecto da linguagem mais objetiva, em outros casos, o rompimento da lógica por vir uma palavra que muitas vezes é estranha, ela cria o fenômeno da pseudopalavra. Eu não sei se vocês se lembram daquele exercício maluma, taquete, que são palavras que não existem e que, na verdade, quando elas são pronunciadas, elas remetem para a sonoridade ou até mesmo por alguma semântica, que em alguma língua essas palavras que não existem, elas podem se aproximar. Então, muitas vezes, a interpretação que o espectador faz ou pela sonoridade ou por uma semântica que não é necessariamente aquela da língua original, porque dificilmente a pessoa pode reconhecer todas as palavras que estão na composição das respostas. Ali eu falei o terceiro antes da hora. O terceiro, na verdade, é esse aqui, né? O bárbaro é uma espécie de Kaspar Hauser diante da cultura e da lógica de nosso tempo, cujo enfoque extraordinário, desprovido de uma praxis, aqui no sentido de uma prática social, por vezes interpreta e ressignifica os valores em circulação. Então ele tem uma visão diante dos posts que ele encontra, sempre uma visão do olhar absolutamente ingênuo, com
uma construção da linguagem que não permite que ele se aproprie objetivamente daquilo que está no post, mas que, na verdade, ele traduza esse post para as suas questões. Então, geralmente, ele faz a passagem daquilo que está postado para o seu universo imaginário e assume esse universo imaginário o tempo todo nas falas. Eu vou avançar um pouquinho. A ação no Facebook baseia nessas características seminais, gerando posts e comentários confessionais inusitados, densos e um tanto surreais, que revelam o drama de uma biografia inventada dessa entidade sobrenatural. De um certo modo, quando a gente está criando as respostas do Bárbaro, a gente está também considerando esse ser imaginário, esse terceiro, como se ele existisse, ou como se ele pudesse existir, e de um certo modo, em alguns momentos, desejando que ele exista, né? E mais ao mesmo tempo com essa sensação da ausência dessa terceira figura. Eu vou avançar mais um pouquinho. Eu vou seguir até o final, só para mostrar algumas imagens de posts. Aqui tem alguns, vou passar também esse, porque senão não dá para fechar como eu queria. Bom, aqui são vários screenshots de posts que ele vai respondendo. Tem uma amiga dele que faz aqueles desafios de matemática, aquelas contas que número que vai dar isso, e as pessoas ficam tentando responder. E ele, tendo esse 1 mais 1 que é igual a 3, ele vai lá e ele sempre dá a resposta certa. Então ele se divide entre ter essa matemática da existência, da vivência, e ter uma matemática do código. É uma contradição que ele tem e ele busca isso também com essa amiga. Aqui é a exibição do trabalho que a gente fez na exposição da UNB, no 13 Arte. A gente tem um vídeo que mostra o perfil do Bárbaro The Third no Facebook. Aqui a gente tem uma situação em que a gente simula essa presentificação dos dois gêmeos no mesmo espaço da exposição, como uma maneira de aproximar esses dois seres reais desse ser imaginário. Aqui é uma foto, essa é uma foto da Soraya, que a gente fez lá na UNB, no Museu Nacional. Essa aqui é uma outra foto, mostrando o mesmo contexto. E, como conclusão, como considerações finais, surgiu uma situação, porque o Bárbaro foi criado no mesmo ano do desaparecimento do Orkut, e a gente inaugurando o Bárbaro no Facebook. Então aqui estamos, neste 1º de outubro, que é a mesma apresentação do dia que a gente fez lá no Museu Nacional. Um dia depois, do dia 30 de setembro, prazo final para o adeus ao Orkut. E foi essa situação que nos levou a criar a presentificação dos dois gêmeos no espaço da exposição do vídeo. Elaboramos o vídeo Bárbaro The Third, está no Facebook, com esse mesmo pressentimento de adeus ao Facebook, já fruindo de uma nostalgia futura com a lição de imagens do passado. E assim o vídeo em estilo filme antigo, com os screenshots dos posts de Bárbaro, danificados por riscos e ciscos, truncados, pixelizados pela resolução, no tom sépia da passagem do tempo, dos meios de produção técnicos, alertando para a efemeridade do sistema tecnológico, que remete à nossa própria efemeridade e à efemeridade do próprio Bárbaro no Facebook. E aí, para encerrar...
Obrigado pela atenção. Estamos, então, em vias de finalização. Nós temos 2 falas ainda. Chamaremos agora a Soraya Braz. Posso dizer o nome completo? Soraya Cristina Braz Nunes? Grande parceira aí do Fábio também, né? Ela também é do CAT, da Unesp, e o tema dela hoje é, peraí que eu esqueci, eu perdi, Deliberator, reflexão sobre as weak weapons. Como a Rosângela já me apresentou, meu nome é Soraya Braz, eu sou pesquisadora do Grupo CAT. Há pouco tempo eu defendi o meu mestrado e muitos que participam desse encontro hoje, que são dos grupos de pesquisa, já puderam acompanhar o que eu vinha pesquisando a respeito da impressão 3D e o trabalho tanto com os artistas quanto a situação dessa tecnologia no mundo em que vivemos. E dessa pesquisa resultou um trabalho prático no fim, no qual eu busquei trazer reflexões a respeito de como essa tecnologia ela se coloca, né, no nosso mundo, e também algumas reflexões, algumas experimentações artísticas. Eu acho que isso não desce mais. Então, eu começo pensando... Vai ou não vai? Eu começo pensando a respeito, trazendo como que essa tecnologia funciona, né? Muitos de vocês já puderam observar pela TV ou pelos meios de comunicação alguns exemplos, né, da impressão 3D, a fabricação de objetos, ela como uma promessa de uma nova revolução industrial. Isso é algo que desde o início, desde que eu comecei a pesquisa 2 anos atrás, eu vejo essas notícias falando a respeito dessa tecnologia. Eu estou tentando passar o meu slide, mas ele não está passando. Clicar. Pronto, agora foi. Então, ela surge, né, como uma promessa de uma nova revolução industrial, porque ela é pensada para fabricar aquilo que é fabricado dentro da indústria, da produção de massa, é pensado para fabricar dentro das casas das pessoas, especialmente a partir da popularização de máquinas, né? Primeiro, essa tecnologia é a construção de objetos a partir de um arquivo digital, e esses objetos são construídos por uma máquina que sobrepõe camadas de algum material, seja ele plástico, gesso, etc. Aí iniciou a popularização dessas máquinas a partir de projetos abertos que eram desenvolvidos em redes colaborativas. Em plataformas wikis foram colocados projetos de impressoras que foram desenvolvidos por pessoas do mundo inteiro, até resultar em uma impressora, a RepRap, que foi uma impressora que ela iniciou o desenvolvimento numa universidade da Inglaterra, e esse desenvolvimento se espalhou para vários... pontos do mundo. Então, ela se tornou, digamos, a primeira impressora a dar origem a outras impressoras que vieram depois, inclusive utilizadas oferecidas comercialmente, como a MakerBot, o exemplo mais famoso disso. E, junto ao desenvolvimento dessas impressoras, surgiram também redes, não só para desenvolver as impressoras, mas também para desenvolver aquilo que seria fabricado por elas, né? Nós temos, no caso da MakerBot, ela ofereceu um site para que as pessoas fizessem uma comunidade, né, uma comunidade para poder trocar ideias sobre projetos, sobre objetos que pudessem ser fabricados por elas. E esses objetos, eles tinham alguns, ou melhor, na sua maioria, uma natureza um pouco banal, um pouco divertida, brinquedos, acessórios,
enfeites, e outros, começaram a surgir também alguns objetos que eles tinham um poder mais transformador, como no caso dessa prótese, que é a RoboHand, que é uma prótese para dedos, algo que antes não existia, porque aqueles que criaram essa prótese alegavam que só existiam próteses para mãos, não para dedos. Então, é um exemplo bem interessante de um trabalho colaborativo dentro desse novo universo que surge em torno da impressão 3D. E aí, bom, ao mesmo tempo que surgiram essas coisas benéficas ou inofensivas, vocês também devem ter visto que surgiu também projetos de projetos para armas de fogo, né? Então começou-se com peças, né, que poderiam ser acopladas a armas, e este que está na foto é o Cody Wilson, um dos ativistas que defende o uso, o livre compartilhamento de arquivos digitais que trazem arquivos digitais desenvolvidos para armas de fogo. Ele defende que deveria haver uma liberdade para isso. E essas armas de fogo desenvolvidas, elas passaram a ser conhecidas como Wiki Weapons. A mais famosa e a pioneira delas é a Liberator. A Liberator é a primeira. Essa arma ela surgiu dentro de um contexto assim um pouco conflituoso, porque quando aconteceu aquele atentado em Connecticut, que morreram 26 pessoas, entre elas 20 crianças, esse rapaz, o Cody Wilson, ele e mais outras pessoas tinham naquele site que eu apresentei, o Thingiverse, projetos de armas, ou melhor, projetos de peças para armas, e esses projetos foram apagados a partir desse atentado. Então, começou um ativismo, né, por parte desse grupo para que se tivesse a liberdade de ter esses projetos na internet. E aí eles desenvolveram uma primeira arma chamada Liberator, que é baseada numa arma da Segunda Guerra Mundial, que também tem uma história... era uma arma destinada para civis na Segunda Guerra Mundial, essa arma que está aí embaixo. Então, juntando esse contexto que eles se apropriaram, mais ao fato de que nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte em prol das armas, né? Aí nós temos uma fotografia de um jornalista, um fotojornalista, que ele retrata famílias norte-americanas com as suas armas, né? Um certo afeto deles por esses objetos. Juntando isso, é que nós começamos a pensar a respeito de por que a Liberator é tão significativa. Eu digo nós porque esse trabalho foi desenvolvido junto com o Fábio Fon, que falou há pouco tempo. Por que ela seria tão significativa? A Liberator ela aconteceu dentro de uma comunidade que se propôs a criá-la e desenvolvê-la no movimento bottom-up, ou seja, de horizontal de baixo para cima, da periferia para o centro, isso como acontece a maioria dos projetos dentro do universo de impressão 3D, e não da maneira como a maior parte das armas de fogo são oferecidas. A Liberator é um dos poucos produtos tangíveis que efetivamente pode ser fabricado dentro das atuais limitações da máquina, ainda que sua funcionalidade possa ser contestada. Eu digo isso a respeito da funcionalidade porque alguns testes demonstraram que ela não é muito segura para quem vai usar, né? Ela pode explodir na mão, por exemplo. No entanto, ela tem outras questões, né? A existência dela coloca em xeque a nossa visão mais ingênua, que eu comentei no início, a respeito da impressão 3D, inicialmente vista como parte de uma agenda positiva que envolve o acesso a próteses ou a ferramentas em locais remotos. E quais as consequências de um objeto como a Wiki Weapon em um mundo onde atualmente ocorrem mais de 30 conflitos diferentes em diferentes partes do mundo?
E a Liberator, ela se apresenta como uma materialização de um sentimento de insegurança em relação ao outro, como uma resposta rápida e autoritária para os problemas relacionais de uma sociedade. Então, como poderia se desconstruir um objeto tão emblemático? Por isso, nós criamos um projeto de artes chamado Deliberator, no qual nós pensamos na desconstrução simbólica da pistola Liberator através de imagens obtidas por meio de escaneamento digital. Os ruídos desse processo, somado a outras limitações atuais da tecnologia, permitiram desfigurar gradualmente o objeto. Então, observando, conforme eu fui realizando a pesquisa e observando trabalhos de arte realizados com impressão 3D, e também observando a própria impressão, a própria tecnologia, eu pude perceber que ela causava alguns ruídos na fabricação dos objetos, né? São coisas que existem agora, podem ser superadas ao longo do tempo, né, conforme o aperfeiçoamento da tecnologia, mas, nesse momento, eu decidi me apropriar dessas limitações, né, que eram ruídos de... por exemplo, no caso do escaneamento, que é um meio de obter um arquivo digital para poder você colocar, para ser impresso colocado numa impressora, então, o scanner, dependendo da acuidade dele, ele gera algumas deformidades no arquivo. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, pegar esses ruídos e, num processo cíclico, imprimir, escanear o objeto e depois produzir ele na impressora e reimprimir, e reescanear. E assim, nesse processo cíclico, aos poucos, a arma ela foi se desfazendo, ela foi... sendo desfigurada, até alcançar uma forma que já não remetia tanto à arma, né, que já era uma outra forma, e dessa maneira a gente tentou chegar no limite do que seria possível dentro desse ciclo. A Nara, ela estava apresentando algumas exposições, e nesse último encontro que nós tivemos, que ela realizou em Santa Maria, nós pudemos apresentar esse trabalho, né? A arma, ao mesmo tempo que nós optamos pela desfiguração da pistola, também optamos por ir diminuindo ela a partir da proporção áurea, para poder também gerar um conjunto ali dentro. Ela tem várias maneiras de ser lida dentro dessa maneira em que nós expomos. Nós também estamos pensando se ela pode ser exposta de outras maneiras, mas nessa exposição nós colocamos ela nessa posição horizontal. Para mim, ela está da maior para a menor, alguns leem de outra maneira, mas, enfim, foi esse trabalho que nós pensamos. E assim, por fim, só para falar um pouco do nome, né? Deliberator é um trocadilho com o nome da arma, partindo da palavra inglesa deliberation, que remete à discussão ou consideração sobre algo. Se o nome desta arma, baseado na histórica pistola da Segunda Guerra, significa libertadora, o trabalho Deliberator faz um convite à reflexão sobre as implicações dessa pistola dentro do universo da impressão 3D. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha falado dentro do meu tempo, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Então, a última e nem por isso menos importante palestrante do dia, membro do Realidades, que, segundo a Silvia, tendo sido orientanda dela, fala no tempo. Cássia Helena Barbosa, com o tema Arte Móvel, um estudo do Festival Vivo Arte Move. Com a palavra, Cássia. Olá, meu nome é Cássia. Eu ingressei no mestrado esse ano em Artes Visuais aqui na ECA. A minha orientadora é a professora Silvia Laurents.
e eu faço parte do grupo Realidades, também coordenado pela professora Silvia Laurens. Bom, meu artigo é um estudo de arte móvel a partir do festival vivo.arte.move. O objetivo é discutir alguns conceitos de arte móvel e também tentar traçar um retrato da arte móvel no Brasil a partir do festival vivo.arte.move. Eu estou um pouquinho nervosa, mas por isso que eu vim com a blusa rosa, porque se eu ficar vermelha, vocês vão achar que é reflexo da blusa, tá? Bom, o que é o Festival Vivo.arte.move? O Festival Vivo.arte.move, ele é um festival que surgiu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2006. E o projeto, ele inicialmente chamava Telemig Celular, Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis, e foi composto de 6 edições, de 2006 a 2012. O projeto, a coordenação artística e curadoria da primeira edição foi do Lucas Bambosi, Marcos Boffá e Rodrigo Minelli. E as edições contaram com a curadoria artística de Lucas Bambosi, Marcos Boffá, Marcos Bastos e Rodrigo Minelli. Em 2008, a operadora Telemig é vendida para a Vivo e o festival passa a ser denominado Vivo.arte.move. Os objetivos gerais do festival são criar um espaço para reflexão crítica sobre a arte móvel, incentivar e compartilhar a produção artística relacionada à cultura da mobilidade, a arte móvel, com o uso consciente das mídias locativas, e possibilitar o acesso à informação e novas práticas artísticas que explorem o espaço público. O que as 6 edições têm em comum? As 6 edições, elas contavam com uma mostra competitiva audiovisual, uma produção audiovisual pensando em vídeos para telas pequenas. O Lucas Bambosi usa o termo microcinema para essas narrativas curtas, mas com gêneros diferentes. Tinham animações, clipes, narrativas íntimas, microficções, poesias visuais. Também contavam com a retrospectiva de artistas do cenário mundial da arte móvel, como a Gisele Begman e o Blast Theory. Simpósios e debates sobre a cultura da mobilidade. E mostras convidadas, parcerias com festivais internacionais. Exposições do eixo temático arte móvel. Oficinas, workshops, debates sobre o tema da cultura da mobilidade e também a premiação mídia locativa. Bom, quando a gente pensa em arte móvel, a gente pensa, num primeiro momento, na arte que é produzida através de dispositivos móveis, tecnologia móvel. Celulares, tablets, GPS, vestíveis. E que, entre outras coisas, além da mobilidade, tem também a característica de conexão em rede. E, para a gente entender também a arte móvel, a gente precisa entender o conceito de mídia locativa. E o André Lemos, ele define como mídias locativas como dispositivos, sensores e redes digitais sem fio e seus respectivos bancos de dados atentos a lugares e contextos. Dizer que essas mídias são atentas a lugares e contextos significa que reagem informacionalmente a eles, compostos, por sua vez, de pessoas, objetos, informação fixa em movimento. Resumindo, o que seria a mídia locativa? Seria uma mídia que atrela uma determinada informação a uma determinada localidade. E quando a gente também pensa em arte móvel, a gente pensa numa arte que está associada à fase da computação ubíqua, pervasiva e senciente. Ainda assim, segundo André Lemos. E o que seria isso? Exatamente por ter essa possibilidade de conexão em rede, eu posso criar uma
ilusão de onipresença, né, ou uma sensação de onipresença, porque eu posso estar presente virtualmente em vários pontos ao mesmo tempo, rompendo os limites do espaço e do tempo, né? Bom, eu queria deixar claro que seria impossível, aqui nesse tempo, abordar todos os trabalhos brasileiros que participaram dessas 6 edições. Então, o critério para selecionar esses trabalhos, num primeiro momento, pensando que é um festival internacional, foi buscar, dentro da produção brasileira, uma diversidade de possibilidades criativas dentro da arte móvel. Eu seleciono alguns trabalhos em cada edição, mas eu vou falar só de um em cada edição. Tá? Na primeira edição, eu destaco, de vez em quando, da Gisele Beigman, Fast Slow Escapes, também da Gisele Beigman, On the Go, do Éder Santos. Esse trabalho da Gisele Beigman, de vez em quando, a artista, dentro de um carro em movimento, ela capta imagens de São Paulo, e daí ela cria uma instalação onde o público pode interagir com as imagens projetadas com um mouse ou com um teclado. Então, a ideia é que o público ele construa novas narrativas, ele altere essa sequência, criando um rompimento, uma ideia de construção e desconstrução dessa memória. Na segunda edição, eu destaco o Ar, do Pre-MTV Media, Burro Sem Rabo, A Cidade Será Tocada, do grupo Apax, Invisíveis, do Bruno Viana. Eu vou falar um pouquinho do trabalho do Bruno Viana, o Invisíveis, que é um trabalho que foi realizado no Parque Municipal de BH, e ele faz uma conexão de arte móvel e realidade aumentada. Então, o trabalho ele consiste em 2 etapas. Num primeiro momento, numa oficina, foram coletadas imagens dos participantes da oficina. E daí, depois, numa segunda etapa, os visitantes do parque recebiam um celular com um aplicativo desenvolvido pelo artista, um aplicativo de realidade aumentada. E ele, por um trajeto pré-determinado e por geolocalização, essas imagens iam se sobrepondo, essas imagens virtuais iam se sobrepondo às imagens reais do parque. Então, na terceira edição, lembrando que, a partir da terceira edição, já deixa de acontecer só em Belo Horizonte, porque passa a ser vivo.arte.move, e se expande também para outras cidades, outras localidades do Brasil. Na terceira edição, eu destaco Locativity Painting, da Marta Gabriel, Memoando, da Raquel Kogan e Livan Steen, Gambiologia, do Ganso, Lucas Mafra e Estudioso. Eu vou falar desse trabalho, o Memoando, da Raquel Kogan e Livan Steen. Ele faz uma analogia ao game memória, aquele jogo de memória. Então, é uma instalação, é um painel que é formado por uma sequência de microtelas, né, telas menores. E a ideia é que o público, com o seu próprio, com um celular, que funciona como um controle remoto, ele acione os pares de imagens, tentando formar uma combinação, como se fosse um jogo de memória. E, quando ele acerta, essa imagem se amplia, toma toda a tela e toma a forma de um plano de detalhe de uma boca que narra um texto poético de autores diversos. Na quarta edição, eu destaco o Macro, do Nelson Brisac, e o Cutlery Robot 4.0, do Bruno Jost, Ricardo Palmieri, Paloma Oliveira e Matheus Nelson, e da Obsolescência Programada em 3 atos. Esse trabalho, essa instalação, Cutlery Robot 4.0, ela também foi desenvolvida em 2 etapas. Então, a primeira etapa, dentro de uma oficina, os participantes eles saíam por uma deriva pela cidade de Belo Horizonte. Eles se fundamentaram na psicogeografia. E daí esses participantes captavam imagens da cidade de BH, que depois eram atreladas
por geolocalização a pontos específicos do mapa. E nessa instalação, o mapa ele é projetado no chão e um dispositivo robô ele passeia por esse mapa e, a partir do momento que ele passeia, ele vai disparando imagens que se associam a esses pontos geolocalizados, mas são imagens que remetem a um imaginário, né? Então, ela cria um percurso subjetivo desse mapa projetado no chão. E se o público quisesse interferir nessa instalação, ele poderia colocar a mão na frente do robô, e, com isso, a imagem se alterava, fazendo um pouco uma analogia à própria interferência do homem no ambiente urbano, essa relação homem-cidade, né? Na quinta edição, isso é um detalhe importante, que a gente vai percebendo no decorrer das edições, um aumento significativo da produção brasileira em arte móvel no Brasil. E, então, na quinta edição, eu destaco Cinema Lascado, da Gisele Beigman, Bike.move, do Fernando de Pádua, Redes Vestíveis, do Cláudio Bueno, Ausências, que é uma performance audiovisual do Dudu Tizuda, Marcos Bastos e Karina Montenegro, Cavername, de Valzeli Sampaio, e Full Mob, Apax. Eu vou falar do trabalho do Cláudio Bueno, Redes Vestíveis, que é um trabalho que acontece no parque em Belo Horizonte. E nessa ideia do projeto Redes Vestíveis, o Cláudio Bueno ele cria uma rede imaginária, um elástico, na verdade, imaginário virtual, a partir de um aplicativo que ele desenvolve. Então, o público chega no parque, recebe esse dispositivo com o aplicativo instalado, e qualquer ação do público, um caminhar, um movimento, interfere na configuração desse elástico, dessa rede, podendo romper ou manter unida essa configuração. Na sexta edição, eu destaco Vista On, Vista On, Vista Off 2, da Denise Agassi, e o 3CO, Ecossistema do Sensitivo, do Ricardo Brasileiro, de Pernambuco. Esse trabalho dele é um trabalho que ele desenvolve um dispositivo que parece um guarda-chuva, e esse dispositivo ele tem um sensor que ele sofre a interferência de temperatura, umidade, ruído, ele sofre influência do entorno, né? Ele é quase como um dispositivo de denúncia, né? Essa influência das alterações ambientais no próprio ambiente. Bom, para a gente fazer um fechamento, o que a gente percebe, analisando as 6 edições, é que, de fato, não só a produção aumentou, como também as possibilidades e o diálogo entre as possibilidades criativas. Então, quando a gente pensa em arte móvel, a gente pensa numa complexidade muito grande de possibilidades, que envolvem SMS, MMS, vídeo, pensando também no conceito microcinema, que o Lucas Mambosi definiu, fotos, games, pensa também na conexão realidade aumentada e arte móvel, e também da inserção da performance audiovisual. A gente também percebe, nessa conexão com a arte móvel, o artista conectado com a cartografia, dentro de uma cartografia subjetiva, e, principalmente, esse diálogo da arte com o espaço público. A gente percebe isso não só nos trabalhos expostos, mas, de fato, nesse período, a gente vê realmente essa aproximação com o espaço público. Só para a gente entender um pouquinho o panorama de 2006 e hoje, em 2006, quando o festival surge, a gente tinha, segundo a Anatel, 99,9 milhões de telefones celulares ativos. Hoje, a gente tem 273,58 milhões de telefones celulares ativos, pensando que a população brasileira, segundo a estatística do IBGE, é de cerca de 203 milhões de habitantes. Só que, quando a gente pensa em aumento de quantidade, né, de número de celulares ativos,
É claro que isso é pensando no dispositivo celular, que é o dispositivo móvel mais popular, o mais próximo, né, que a gente pode imaginar. Só que também a gente sabe que ainda tem um percurso para ser percorrido para a gente pensar, por exemplo, numa democratização mesmo de acesso a recursos como, por exemplo, o Wi-Fi livre, redes rápidas de conexão. Então, assim, se a arte móvel é uma arte que se conecta com o espaço público, a gente deveria pensar também se essa conexão com a própria política pública, uma política pública que pensasse mesmo essa expansão, né, de inclusão digital. Só para dar um exemplo, a Prefeitura de São Paulo ela tem um projeto já em andamento, que é o projeto Wi-Fi Livre. E é um projeto que vai colocar 120 pontos de Wi-Fi livre distribuídos em 96 distritos de São Paulo. Então, isso, para mim, é uma ação importante, é um exemplo, né, e que pode também servir de referência para... E, para finalizar, vou finalizar com uma frase do Milton Santos. Tudo voa. Os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes, mas também os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias. Parabéns, Cássia. Agora nós temos uns minutinhos, coisa de 20 minutos no máximo, na verdade 17 minutos e 17 segundos, para fazer algumas perguntas. Então, eu gostaria que as pessoas que falaram fiquem por aqui, porque é tanta gente que eu acho que não dá nem para ficar todo mundo na frente, né? Vem aqui, senta nessas cadeiras da frente, que eu acho que dá para acomodar. Sentem na mesa, essas coisas assim. Isso, por aí, perfeito. Perguntas, por favor. Minha pergunta com respeito às Wiki Weapons é porque, pensando, né, não sei, nas ideologias políticas, né, onde algumas delas defendem a população armada, por exemplo, falando do ponto da esquerda, né, o proletariado armado conseguiria a revolução, etc., etc. Você falava que ele era um ativista. Esse ativista, que linha política tem? Que tipo de ideologia? Liberal? Ele é anarquista? Ele é fundamentalista? Porque, na verdade, eu pergunto isso porque a ideologia, um aspecto muito importante a ter em conta quando você coloca uma arma na mão de alguém. A ética e a política estão unidas. Então, uma arma na mão vai responder com respeito à ética que tem nessa pessoa. E outra coisa, que já mais um comentário, foi muito interessante ver como a arma se iba traduzindo finalmente na arma mais primitiva de todas, uma pedra. Era essa pergunta. Olha, eu gostei da sua leitura sobre a transformação, né, da arma, ou seja, ela parece que continua se tornando a primeira arma, né, da humanidade, né? É só lembrar do filme do Kubrick, né? Nós temos algumas como é que fala? Algo que remete, né? Sobre a ideologia deste rapaz, né, o Cody Wilson, eu não sei, ele não deixa claro qual é a ideologia dele, mas ele deixa muito claro o posicionamento dele, né? Como eu apresentei, dentro de uma cultura pró-arma nos Estados Unidos, ele faz parte desse grupo que defende, e ele está dentro de outro grupo que consegue, ele quer, além de ser favorável a que todos possuam uma arma, porque o posicionamento deles é que você só pode se defender de alguém armado se você tiver uma arma também, né? Além desse posicionamento, ele também se apropria do discurso dos projetos livres que estão na rede.
Então, ele também é um desafio até para as próprias indústrias que fabricam armas, porque ele quer que todos tenham acesso, e isso vai contra aqueles que comercializam, né, a arma. Então, realmente, ele não está claro sobre se ele tem algum posicionamento ideológico de esquerda ou de direita. O que ele quer é que todos tenham acesso. O problema é o que as pessoas vão ter acesso, né? Que é esse dispositivo que, dentro de uma situação onde você tem muitos conflitos no mundo, uma pessoa que tenha um dispositivo bélico desse pode cometer um ato que seja mais prejudicial do que ela imagina, né? Que é matar uma outra pessoa ou ferir gravemente. Não sei se eu respondi tudo o que você falou. Agora, eu volto a falar que eu adorei a sua leitura sobre a desfiguração da arma. Gostei. Próxima pergunta, Raulinho, por favor. Yo tengo una pregunta sobre neurociencia y realidad aumentada, 4D, incluso con el cine. Creo que hay una conexión importante que han establecido en las ponencias. Es decir, cuando hay realidad aumentada, de alguna manera, y hay uso de dispositivos, también cambia la manera perceptiva y cognitiva frente a los dispositivos y frente a la manera de reaccionar alrededor del conocimiento que produce todo este tipo de experiencias sensoriales que van aumentando cada vez más. Entonces, ¿qué advierten ustedes que puede suceder en torno a eso? Es decir, si estamos en la realidad aumentada 4D con sensaciones de otro tipo, por ejemplo en el cine, hay también una experiencia del cine expandido para ver justamente dimensiones que ya no solamente necesitan las gafas para ver 3D, sino que ya es directo. Entonces hay un avance supremamente fuerte en la tecnología y eso de alguna manera va a incidir también en los aspectos de neurociencia como aspectos centrales del conhecimento. Eu acho que ele fez mais no sentido de comentário, né? Mas quando a gente pega esse modelo do Ramachandran, você vê que é um modelo que ele ainda não abarca esse tipo de situação. Ele está falando de imagens bidimensionais, de pintura, de escultura, mas possivelmente naquele conceito de rasa, né, que é um dos princípios que eu descrevi, com mais detalhes, talvez ali a gente pudesse ter alguns insights para discutir isso, mas dentro desses autores que a gente tem estudado, principalmente o Ramachandran, que foi o que a gente mais se aprofundou, ainda ele não dá esse passo. Certo? Eu preciso fazer um pequeno comentário, porque, afinal, o texto também é meu. E é o seguinte, eu acho que, na verdade, essa experiência do cinema 3D ela é muito mais limitadora do que amplificadora, porque, na verdade, a gente é colocado numa situação de impossibilidade de imersão real, porque, na verdade, fica limitado por aquele óculos, não pode se mover, não pode deitar, não pode ficar de alguma posição relaxante. Então, na verdade, fica obrigado numa posição que talvez não seja a tua posição de conforto. Então, na verdade, eu acho que esse cinema ele está morrendo, ele não pode continuar assim, porque ele, na verdade, complica. Tem que haver outra tecnologia que chegue nesse aspecto que tu está comentando aí. É só um comentário, não quero tomar a palavra total. Alguém mais? Não sei se vocês... Eu respondi, mas não sei se vocês concordam assim com a... porque daqueles princípios, eu acho que o segundo, né, o princípio de deslocamento de pico, seria o que a gente mais poderia explorar, porque não deu para descrever todos, mas vocês vão perceber que são princípios que estão presentes na Gestalt também. Né? Então, ele pega esses princípios, aprofunda, ele consegue identificar que áreas do cérebro processariam, né, aqueles tipos específicos de estímulo de imagem, né? E aí eu acho que aquele segundo, talvez, mas eu ainda não consigo me apropriar desse conceito, desse princípio dele que nós
estamos estudando e transpor para uma situação de uma experiência mais extrema, assim. A gente Ainda não, está tentando entender isso. Quero só fazer um comentário. A parte da Osana está ligada, dessa pesquisa está ligada ao doutorado dela. Então, ela tem feito muito mais esse trabalho assim de localização dos modelos teóricos que se relacionam a esse entendimento da arte a partir da neurociência. O Danilo tem feito um levantamento de dados horroroso, também ligando a essas das experiências todas que são realizadas. Eu mapeei os modelos e ele pega os experimentos, né, tenta mapear os experimentos, principalmente usando obras de arte, para tentar localizar e ver como é que esses modelos estão sendo aplicados especificamente no campo da arte. E eu me aproprio de tudo isso e vou escrevendo. E a RO é fundamental na orientação, né? Porque às vezes a gente tem esse material e não consegue olhar de forma mais... Então, acho que é um trio que está dando bem certo, né? Então, outra pergunta, por favor. Oi? Eu queria fazer uma pergunta para a Lucila. Quando você fala da ideia do processo de criação em cima da partitura, a partir do Gibson, da variância em variância gráfica, e você transformar essa variância em invariância em um resultado musical, você não considera, por exemplo, a possibilidade de você partir, quando você tira a partitura e você parte do processo criativo, por exemplo, mesmo de uma música escrita, no âmbito musical, eu não sei se... Não entendi muito bem. Como é que você vai partir? Vai fazer uma música que está escrita e vai partir sem ser da escrita? Não, você faz... Obrigada. Você parte da escrita, mas chega um momento que você parte da partitura, mas chega um momento em que a música ela não basta na partitura. Você, pelo processo de interpretação, quando você retira essa partitura, você acaba produzindo novos sentidos que o intérprete acaba trazendo para a música, que nem necessariamente estavam escritas. Isso é uma dúvida que eu tenho, se você considera esse tipo de processo criativo. Mas isso é o processo criativo, não é? Só que você não tira a partitura e joga ela lá longe e ela não serve mais, e aí você vai livremente, é o mito do livre, né? De que quando você está com a partitura, você está restrito, sendo obrigado a fazer o que o compositor quer. E quando você está sem ela, você está livre. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A liberdade é um dos parâmetros aí que eu acho que é um dos parâmetros mais que comparecem em todos os níveis do processo de criação. Se a gente for falar em termos de teoria geral de sistemas, o parâmetro está de complexidade, né? É a liberdade. Porque você, quando entra em contato com o que vem de alguém, por isso essa mutualidade que o Gibson coloca muito bem, é algo que é dado, é um affordance, alguém criou alguma coisa e está te passando. Então, a mesma coisa a partitura, criaram alguma coisa e estão te passando. E aí, a partir disso, você vai criar. Mas como? Levando em conta tudo que ele criou, os parâmetros de altura, de intensidade, de andamento. Então, a partir daquele mundinho que ele já trouxe, você vai aumentar com as suas digamos, imagens, afetos, com sua memória. Da sua memória você vai tirar muita coisa, né? Então, mas é a partir do que vem, não é do nada. Por isso que quando uma pessoa pega uma partitura, ela pode ficar perdida sem saber o que fazer. Porque ela pode achar que aquilo é nada. Mas aquilo é tudo, é da onde ela tem que partir, é da onde ela pode partir. E livremente, porque aquilo é dado a ela, concedido graciosamente. Olha, você pode andar por esse caminho todo. Aí você vai andar naquele caminho todo com tudo que você tem de seu. Por isso que também é sempre diferente. Uma interpretação de uma mesma peça sempre vai ser diferente. Tanto por você mesmo, quanto por outras pessoas. Não sei se eu respondi. Mais alguma pergunta? Eu quero só lembrar que nós temos aqui, do lado de fora da mesa, o Agnus e a Nara também. Então. Eles acham.
Cássia. Da menina de rosa, ó, funcionou a blusa. É porque daí todo mundo presta atenção na blusa. Mas você falou muito bem, Cássia. Eu gostei bastante da tua apresentação, achei bem sistemática do ponto de vista da pesquisa. E a minha questão ela é a seguinte: em algum momento você aponta como que a OI, né, organiza essa... A Vivo, não a OI, olha só, né? A Vivo organiza essa prática expositiva, enfim, como é que acontece essa escolha, né? De que maneira tem uma certa influência aí em função de ser não pública, mas privada? Você chega a verificar isso, assim? Os artistas, eles vão numa boa, enfim, como é que se dá essa... Então, em termos, assim, mais de organização mesmo. Uhum. Eu me ative mais aos trabalhos que foram realizados com o intuito de traçar esse retrato, né, da produção. Mas, quando eu falo de pensar uma política pública, é que a gente sabe, né, que qualquer produção artística, isso não é só da arte móvel, e eu acho que a arte e tecnologia ela acaba sofrendo um pouco mais, ela acaba tendo que fazer parcerias institucionais, com corporações. Isso é uma prática que não é só restrita à arte móvel, mas é uma prática brasileira, né, assim, ou, enfim. Só que, ao mesmo tempo, é para a gente lançar uma questão se algumas funções também não deveriam partir para a esfera de uma política pública, né? O Estado também assumir algumas responsabilidades que, às vezes, as grandes corporações acabam assumindo. E que, de certa maneira, não tira o mérito da produção que está ali. Sem dúvida. Porque o fato de ter uma marca não tira o mérito dos artistas que participaram do festival. Inclusive, eu queria justificar a escolha do festival, porque, de fato, é um festival que, dentro de arte móvel, ele tem uma seriedade, tanto na curadoria, quanto nos simpósios, nas discussões. Agora, de fato, eu não me ative como foi feito essa conexão com a Vivo. Né? Mas eu acredito que não deva ser muito diferente das conexões que são feitas com as tipo grandes Itaú corporações. Cultural, Exatamente. É porque eu considerei assim muito bom o teu trabalho, Cássia. Achei assim ele bem cuidadoso. E eu te perguntei isso porque casualmente eu andei fazendo parte, e ainda faço, né, da setorial lá de arte digital. Então a arte móvel também faz parte. Então tem toda uma situação de expandir para a cultura digital, porque aí teria mais abertura, né? Sim. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Se o governo não faz a sua parte, que bom que as instituições privadas, independente das marcas, façam a sua, né? E o que importa é que os artistas podem produzir. Isso não significa que seja acriticamente, né? Sim. E também cabe a gente reconhecer quando existe uma política pública de democratização. Quando eu cito, eu não estou fazendo nenhuma campanha política, e a minha ideia não é essa, mas é só reconhecer uma ação que é bacana, que é essa do Wi-Fi livre na prefeitura, sem levantar bandeira, mas que para os artistas abre também possibilidades, inclusive de diálogo com o espaço urbano, né? O espaço público. E aí o Fábio acho que deve lembrar, eu não lembro, de um trabalho do Edgar, não foi num evento de arte móvel que ele fez para uma crítica? Isso. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Bom, só um comentário. Nós estamos às 18h31, nos expulsaram daqui às 18h30. Tem que ser um comentário muito rápido, tá bom? Então, a pergunta complexa... Ele já começou a demorar. Fala. Não, sobre o processo do Agnus e do Fábio, sobre a questão do personagem, né? A Zélia Gattai conta uma história assim que ela testemunhou o marido dela, Zélia Gattai e o Jorge Amado, que ele está escrevendo assim, de repente ele bate na mesa e diz assim: mas que mulherzinha safada é essa? Ele se surpreende
com a própria vida do personagem, né? Então eu queria saber se vocês também sentem isso e como vocês lidam no processo com isso. É engraçado porque a gente acha que vai ter controle do personagem. Quando a gente começou a fazer o Bárbaro, a gente sentia que o drama maior era achar o equilíbrio do personagem entre a minha vontade e a vontade do Nardo. Mas em alguns momentos o personagem ia por um caminho que não era nem o que eu tinha pensado e nem o que o Nardo tinha pensado. É como se ele escapasse do nosso controle. Aí eu vejo que esse 1 mais 1 igual a 3, ele é coerente por isso. Porque se ele fosse 1 mais 1 igual a 2, ele estaria seguindo a nossa vontade, a vontade dos dois, né? Mas ele acaba tendo uma vontade própria. Um exemplo que foi claro para a gente disso é que quando a gente montou no Face, nós iniciamos na primeira fase, a gente fez alguns pedidos de amizade, mas não para pessoas conhecidas. A gente aproveitou aquela lista de sugestões que o Face apresenta e a gente começou a fazer. De um ponto em diante, a gente exagerou e a gente recebeu uma advertência do Face e nós dois ficamos conscientes e decidimos que a gente então ia parar naquele número de pedidos que já tínhamos feito. No entanto, em alguns momentos o Nardo ia lá e fazia mais alguns pedidos e depois eu ia e fazia também alguns pedidos, mas a gente tinha decidido claramente entre nós que a gente não ia fazer, porque nós entendemos a ameaça do Face. E aí a gente recebeu uma outra ameaça de que mais uma que a gente pedisse a gente ia ser cortado. Então aí a gente sentiu, nessa ameaça mais forte, a gente parou. Mas aí ele começou a ir atrás dos amigos, e a gente queria que, na verdade, em alguns momentos fosse os amigos que sinalizassem alguma coisa e ele respondesse. E aí ele começou a ficar um pouco atrevido de se intrometer no post dos outros e fazer algumas observações que a gente planejava não fazer e quando a gente percebia a gente estava fazendo. Então era como se na verdade fosse ele que estivesse indo, né, contra. É interessante ouvir o Agnus, que justamente também aconteceu com o Mimo. Ele também foi advertido pelo Facebook que ele não poderia sair por aí colocando um monte de gente. Mas em relação à pergunta do Rogério, no caso do Mimo, assim, de maneira efetiva, acontece essa relação de que você perde o controle, né, dessa persona. No caso, como ele tem no banco de conhecimentos dele uma série de possibilidades randômicas, né, muitas vezes você tem uma resposta que não era aquilo que eu imaginava que ele ia responder. Isso às vezes até me surpreende, né? Até muitas vezes com a Soraya, Soraya, a gente lá conversando com o Mimo, né? Muitas vezes a gente se surpreende, né? Com a maneira como ele responde. Enfim, mesmo que eu tenha escrito todas as conversas, todas as respostas possíveis, isso ainda acontece, né? Muito impressionante, realmente. É quase como se ele tivesse de fato, né? Quer dizer, de fato ele tem, né? Mas assim, ali na maneira como ele até isso é muito, muito curioso mesmo. Muito obrigada. Amanhã a gente retorna às 10 horas. Parabéns pelas palestras. Desculpem a correria também.